Bom dia, meio-dia. Então, eu desci para gravar hoje. Hoje é o 8º dia desse programa, dessa série de perguntas. O primeiro programa desses eu gravei aqui embaixo, no meu prédio, né? Aí hoje me deu essa vontade de gravar aqui embaixo de novo, só que ao vivo. E provavelmente a gente vai ter barulho de criança, graças a Deus, né? E outras coisinhas mais, né, que acontecem por aqui. Olá, Luiz. Então, olha só, eu sou Denise Fracaro, tenho um canal chamado Reiki Quântico, né? Tenho um trabalho de terapia holística e de cursos, faço atendimento à distância e faço atendimento presencial. Atendimento à distância sempre aconteceu, não é uma novidade para mim, né? E hoje em dia também para as pessoas próximas, né? Enfim, a gente trabalha com o que tem, né, neste momento, porque a contenção é para todos e essa contenção vai exigir que a gente lance mão da nossa criatividade, tá? E a minha pergunta para a gente trabalhar no dia de hoje é: o que te define? O que define você como ser, como pessoa, né? A gente tem vários papéis sociais, papel de filho, papel de irmão, pai, funcionário da empresa X, né? Ou autônomo, seja qualquer que seja esse papel, né? A gente tem vários papéis, mas a gente se define ao longo da vida pelas doenças que a gente tem, pelas condições limitantes que a gente tem. Se você tem uma deficiência, então eu sou deficiente físico, eu sou deficiente visual, no meu caso, né? Nasci de óculos, basicamente. Essas coisas que a gente vai incorporando acabam definindo a gente. A gente não percebe muitas vezes que a gente se limita porque a gente tem uma definição de ser que envolve uma doença, ou envolve um cargo, ou envolve alguma coisa. E a gente tem, algumas vezes, dificuldade de transcender, de sair desse lugar. Então, assim, eu trabalhei 10 anos na Riachuelo, né? Foi bastante tempo. Quando eu saí, uma coisa que me incomodava profundamente era... Eu saí, mudei para Nova York, a minha filha estava com 9 meses quando a gente foi para lá, foi depois do atentado. Quando a gente voltou, eu estava grávida de 7 meses da segunda, depois tive a terceira e, enfim, eu levei um tempo para voltar a trabalhar. Só que eu era uma pessoa que trabalhava exageradamente, como quase todo mundo que trabalha no mundo corporativo. A gente quase que não tem opção, a gente vira escravo do trabalho. E era fim de semana, era de noite, eventos, promoções, sorteios, um monte de coisa, né, na área de marketing, muita viagem. Ninguém conta que o trabalho que você está no avião também é trabalho, né? O tempo que você está no avião indo para lá e para cá também é trabalho. Eu fui inúmeras vezes para o Nordeste, não vi a cor do mar, né? E tudo isso é muito estressante, mas a gente fica preso dentro desse esquema. É um esquema, né? Teve até uma minissérie, né, chamado Esquema, que é outra história, mas é outro esquema. E aí o que acontece? O que me incomodou realmente quando eu parei de trabalhar lá não foi o fato de eu ter escolhido me dedicar, no caso, à maternidade, né? Isso foi uma escolha que eu fiz mesmo, né? E deu certo de fazer uma boa negociação para minha saída, e então eu também saí com uma grana bacana e tudo bem. Mas eu escolhi, mesmo que eu não tivesse conseguido essa negociação, eu teria saído do mesmo jeito. Só que aí eu deixei de ter aquele rótulo. Oi, alô, tudo bem? Tudo bem? Quem tá falando? Ah, é a Denise da Riachuelo. Como assim Denise da Riachuelo? Eu não era mais a Denise da Riachuelo. Eu era a Denise da onde? E aí, pra mim, tudo bem, eu era apenas Denise Fracaro. Mas todo mundo perguntava pra mim, Denise da onde?
Eu falei assim, como da onde? Da minha casa, cara. Eu de mim mesma, eu do cosmos, sei lá, do planeta Terra. Dava vontade de dar umas respostas assim, né, atravessadas, porque era assim, você tá pedindo um orçamento, mas é Denise da onde? Né? Como se aquele lugar, aquele adereço, aquele anexo me definisse, né? E por um tempo, sim, por um tempo foi uma definição na minha vida. E quando eu deixei de ter esse adereço no meu nome, Denise da Riachuelo, que nem antigamente se falava assim, a fulana do marido, né? É a Cida do Claudinho, né? Porque a mulher era o apêndice do marido, né? Tudo bem que o pessoal opera e tira o apêndice, mas era o apêndice. Então, assim, é bem engraçado você perceber o quanto um rótulo pode te definir. Tem um carro de som passando em algum lugar aqui. Mas ontem à tarde aqui, só um parênteses, teve uma coisa muito legal. Veio um músico tocar saxofone aqui na rua. Muito gostoso. Ele parou na frente do prédio, ficou tocando. Eu curti muito, adorei. E deve estar sem trabalho também, né? Então, assim, nesse momento em que muitos empregos estão em risco, alguns empregos têm que acabar mesmo, porque são categorias que vão se extinguir e aconteceria de qualquer forma, né? Vários empregos estão já, o mundo corporativo e o mundo de trabalho, ele vai tendo evoluções, né? Ele vai mudando. Então, alguns empregos, sinto muito, vão evoluir para uma coisa que vai acabar, vão se modificar completamente. Como é que você vai ficar quando o seu emprego não existir mais? Como que você se define? Você vai entrar em crise existencial porque você não é mais o Claudinho da loja X, né? Você não é mais a fulana que vende Avon, por exemplo. Sei lá, existem inúmeras categorias. Oi, Carolina linda. E então tem gente que se define já por outras questões que são mais complicadas de se trabalhar, porque o emprego antigamente era uma coisa para a vida toda, mas hoje em dia se troca muito facilmente, né? Então é uma coisa que realmente vai e vem. Agora tem gente que, por exemplo, tem uma condição tipo diabetes, né? Eu sou diabético, então tudo na vida gira em torno do fato de que eu sou diabético. Então eu me defino o que eu posso ou não posso fazer porque eu não sou diabético ou porque eu tenho uma deficiência tal. E eu me defino sendo essa coisa. E ser é uma coisa muito, muito, muito além de qualquer emprego, de qualquer função ou de qualquer doença, mesmo que você tenha nascido com ela. Se eu me defino como sendo uma pessoa extremamente pontual, tá? Eu tenho realmente, né, essa vontade de ser pontual, né, nas coisas. Eu me defino como sendo uma pessoa extremamente pontual, eu vou me cobrar o tempo todo. Se eu atrasar, eu vou começar a ter chilique. Eu vou ficar brava comigo mesma, eu vou me culpar, eu vou me julgar, eu vou começar a me bater, né, energeticamente, porque eu atrasei para chegar no compromisso. Aí, quando você faz essas definições de você mesmo, você faz definições do seu corpo. O meu corpo é assim. Quando eu viajo, o meu intestino não funciona. Isso foi uma definição que aconteceu na minha vida por muito tempo. Então, assim, eu defino, é quase que uma profecia. E ela vai ser cumprida, porque eu decidi que ela vai ser cumprida. E eu repito isso ad eternum. Eu fico repetindo isso. Então, cada vez que eu repito, eu reforço. Eu coloco mais energia naquilo. E em repetindo, o que vai acontecer? Eu vou solidificar aquela questão. Solidificando aquela questão, vai ser mais difícil de eu tirar aquela história da minha vida, né? Tirar aquela história, aquela sensação, aquela dor, seja ela qual for. Então, assim, eu tenho problema de coluna, ponto. Definir. Assim, pode ser uma coisa temporária? Vamos brincar que pode ser uma coisa temporária? Porque tudo na vida muda, né? O que a gente mais sabe na vida é a impermanência.
tudo na vida muda. Então não é porque você nasceu com uma condição que você vai morrer com ela. Eu fiz curso com a Cristina Cairo e ela conta a história. Ela nasceu cega. A mãe dela foi agredida quando ela estava na barriga, e agredida feio, fisicamente. Ela nasceu cega. Só que ela não é mais cega, né? Ela não é mais cega. Isso foi trabalhado energeticamente nela. Ela chegou, inclusive, a ser inválida por problemas de coluna. E isso também foi curado, tá? Eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui, quando a gente fala de questões de doença, né? Para vocês assistirem o documentário chamado Heal, H-E-A-L, Cura, que está no Netflix, tá? Esse documentário ele vai falar sobre várias técnicas, várias formas diferentes terapêuticas, vai falar muito sobre meditação, né? Ele abre com um médico neurologista que estragou todinha a coluna dele, e ele mostra como coisas aparentemente incuráveis, imutáveis, imexíveis, podem ser alteradas na nossa vida, né? De diferentes formas, por várias técnicas diferentes, apenas porque você tem a vontade de mudar. Então, assim, o meu convite para você hoje é, nesse trabalho de se perguntar a respeito da vida, a gente nunca consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar nós mesmos. Quando a gente muda internamente, o resto do mundo vai ressoar de outra forma, porque vai responder a um outro padrão energético que você está vibrando. Quais são as definições que você faz de você mesmo e às quais você fica preso? Até o papel de bonzinho é uma definição. Eu sou sempre simpática, sempre solista, sempre ajudo todo mundo, não sei o que. Pronto, botei aqui uma armadura, camisa de força, e toda vez que as pessoas me encontrarem, eu tenho que estar nesse humor, tenho que estar simpática, tenho que ajudar. Mesmo que seja algo que me violente naquele momento, eu me defini assim, então eu não posso desapontar as pessoas, né? Como você se define? Tem aspectos de trabalho, que é importante pra caramba, e nesse momento a gente tá obrigado a revisitar, né? E muita coisa vai mudar em questão de trabalho, e a nossa flexibilidade, a nossa criatividade, a nossa inventividade e a nossa permissividade de ser diferente, Goiana, realmente você precisa, você poderia, não precisa nada, né? Você poderia relaxar e ser quem você gostaria de ser, sem rótulos, sem ficar preso a essas armaduras energéticas que a gente mesmo cria, né? São como armaduras, assim, né? Exoesqueletos que a gente se coloca em volta. Isso me define como um ser X, né? Esse é o convite que eu deixo para vocês hoje. A gente está num processo necessariamente reflexivo e introspectivo. Tudo bem que tem gente que não vai entrar, tem gente que vai continuar vendo TV 24 horas e vai continuar olhando sempre para fora, sempre para o outro. Tudo bem, cada um no seu quadrado, né? Porém, se você quer sair dessa história, qual foi a pergunta que eu fiz ontem, né? Se você quer sair dessa história, sair desse período de hibernação, uma pessoa melhor, a autoanálise é muito importante. E se você sentir que precisa de ajuda, peça ajuda. Porque também existe essa definição na cabeça da gente de que pedir ajuda é sinal de fraqueza, é sinal de então, né? Tá? Se dê o direito de se ver com a percepção a mais ampliada, para você ser quem você pode ser, ok? E amanhã a gente está de volta. Amanhã é Dia das Mães, né? Talvez, não, dá para fazer no mesmo horário. Amanhã é Dia das Mães. Quem tem definições de mãe, né? Ser mãe né? E uma boa mãe não faria isso. Enfim, muitas definições nós temos.
E aí, amanhã a gente volta, eu vou deixar o vídeo salvo aqui no Facebook e também no meu canal, Denise Fracaro, lá no YouTube, que fica mais fácil de vocês localizarem, tá? Assinei meu canal e deem os seus likes para me ajudar a expandir mais esse trabalho para mais pessoas. E se sentir de compartilhar, compartilha com quem você acha que vai ser uma contribuição, ok? Beijo no coração e até amanhã.